Olá, pessoal. Estamos aqui novamente e um dos temas que a gente vai trabalhar aqui nesse guia salarial são algumas tendências e algumas dicas também do que a gente tem visto de novidades, né, dentro do mundo de recrutamento para as áreas de tecnologia e digital. E para isso, eu trouxe dois dos nossos especialistas aqui para a gente conversar sobre um tema que é relevante, que são quais são esses novos fatores de atração, né, de profissionais de tecnologia que a gente tem visto e que deva se manter como tendência aqui para 2023. Bia, seja bem-vinda aqui. Quer se apresentar um pouquinho? Obrigada, Paulo. Eu sou a Beatriz, então, sou consultora dentro da Iocto e vou fazer. Não, fiz 2 anos de Iocto, né? Já. Passar rápido. E estou aqui também com o Igor Trissuzzi, aqui da Yocto. Igor, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer, pessoal. Sou o Igor, eu sou gerente aqui na Iocto também. O que vocês, né, têm sentido de novidades? Se a gente começar aqui por um tema. Bia, se a gente pudesse olhar aqui a questão, o que você tem visto, né, de benefícios aí que as empresas estão fornecendo, né, para profissionais em tech, ou de uma forma talvez mais abrangente, que você vê como tendências aí também para 2023? Como a gente passou por esse período de pandemia, que foi um período que mudou bastante coisa, nós temos visto uma grande atratividade em benefícios flexíveis, então, principalmente benefícios em que o profissional consegue direcionar para o que ele necessita, essa questão da remuneração, né, do valor. Então, se for uma pessoa que tem família, provavelmente ela deseja que tenha um plano de saúde um pouco mais abrangente, falando de dependentes, da pessoa com quem ela é casada. Se for uma pessoa solteira, geralmente esse benefício mais atrativo é um benefício voltado para vale alimentação, vale refeição. Então, quando a gente consegue trabalhar com benefícios flexíveis, que indicam que o profissional pode direcionar, né, para o que faz mais sentido para ele, tem sido bem interessante, né, para profissionais de tecnologia e também acredito que, né, no mercado como um todo. E também falando de benefícios voltados para o setting da pessoa, seja ele presencial, né, na empresa, ou seja um setting mais home office. Então, principalmente quando a gente olha para profissionais de desenvolvimento, a gente está falando de telas boas, de bons teclados, né, de bons computadores. Então, realmente, esses são os benefícios que a gente tem visto mais como tendência para profissionais de tecnologia. Muito bom ponto. E é um ponto que essa jornada de flexibilização dos recursos, né, ela tem sido um ponto de mudança aí, que eu acho que partiram muitas vezes das próprias startups, né, como um modelo de quebrar um pouco, né, o modus operandi. Igor, tem algum outro benefício que você também vê diferenciado, que tenha sido uma tendência aí que deva ficar aqui para os próximos anos? Pois então, Paulo, eu acho que uma das principais fatores que a gente tem visto é a democratização da flexibilização de trabalho, né? Isso como um benefício também, não só palpável, mas algo que para o dia a dia do profissional é muito bom. Quando a gente fala também voltado para profissionais de tecnologia, né, a gente viu que também com, né, o trabalho remoto em si, as empresas elas também, algumas delas a gente sentiu uma tendência de que elas se tornaram mais produtivas, né? E isso se deu muito também por essa flexibilidade, né? Então, algumas flexibilidades, e quando a gente diz flexibilidade, veja bem, não é um trabalho 100% remoto ou um trabalho híbrido, mas uma flexibilidade de você poder atuar em horas diferentes, por exemplo. Então, são algumas opções em que a gente enxerga que o profissional de tecnologia termina se adaptando bem. A gente olha, por exemplo, alguns exemplos, né? Quando a gente olha também numa área de desenvolvimento, né? Pegando o mesmo exemplo que a Bia comentou agora há pouco, existem profissionais que eles produzem mais durante a noite. Então, eles terem um horário flexível, às vezes, para eles, isso é um benefício que eles têm considerado bastante. Um outro benefício, até para pegar nessa linha, né, e entrando de benefícios tangíveis ali para o profissional que a gente tem visto, e é uma preocupação, acho que, da agenda de RH como um todo, entra muito mais nessa parte de well-being, né? Então, você tem uma questão de
um auxílio para uma educação, uma terapia, né, ou qualquer outra atividade que está relacionada ao bem-estar, seja físico, mental, né? Então, isso é um ponto que também a gente tem sentido que empresas, né, no momento de ofertar, né, um pacote de remuneração, também tem essa linha voltada aí vamos dizer assim, a sanidade mental e física, né, que reflete, estudos comprovam isso, refletem, vamos dizer assim, na produtividade, no engajamento das pessoas no dia a dia. Uma questão muito polêmica aqui para a gente são a questão das modalidades de trabalho, né? Como vocês mesmo pautaram aqui, a gente veio de 2 anos praticamente de cenário de pandemia, onde boa parte das empresas se viram obrigadas, né, a disponibilizar os seus recursos para trabalharem de forma remota, 100%. E a gente tem visto um movimento agora, né, de empresas retornando essa agenda presencial, mesmo que ainda não 100% presencial. Mas eu queria ouvir até um pouco de você, Bia, como que esse impacto dessa, vamos dizer assim, readequação, né, do modelo tem refletido nos processos seletivos e na atração dos profissionais de tecnologia, Bia? Como que você está vendo isso? É realmente uma questão polêmica, principalmente quando a gente fala de profissionais de tecnologia que passaram anos trabalhando de forma remota, né? Não tanto só na pandemia, mas a gente vê em muitas áreas, principalmente sistemas, áreas em que consultoria e outsourcing são coisas comuns, são pessoas que passaram muito tempo de forma remota. Então, ter essa exigência de voltar para o presencial, ela pode ser vista tanto como uma coisa negativa, porque sai do que você está acostumado, da forma que você começou, não começou, mas se adaptou a trabalhar, e ela pode ser vista como uma coisa positiva, porque é uma mudança de ambiente, é uma mudança de interação. A gente sabe que a interação entre profissionais ela é muito importante. Então, até pegando o gancho do que o Igor trouxe, a questão do trabalho flexível, que é um trabalho que ele abrange tanto o híbrido quanto o remoto, vai muito também de como que a empresa está se estabelecendo, se essas pessoas conseguem, né, ter essa localização para se encontrar, seria o melhor dos mundos, o melhor dos cenários. Então, você ter essa opção de tanto trabalhar de casa quanto do escritório é o que a gente vê que é o mais atrativo, porque o profissional ele se coloca como faz mais sentido para ele na maior parte do tempo, né? Ou se faz sentido para ele ir uma vez por semana, enfim. Sim. Então, seria o ideal. O nosso guia salarial, ele tem vamos dizer assim, especializações de tech, né? A gente já falou aqui um pouco das tendências, né, dessas sub-áreas, né, de incremento de salário, não, o que vai ter tendência para o ano. Igor, você acha que esse fator da modalidade também do trabalho, né, seja ele presencial, híbrido ou 100% remoto, quais áreas que você tem sentido que tem maior impacto essa mudança de volta para o escritório, né? Independente se ela seja 100% presencial ou híbrida, né? Qual a tua leitura dentro desse cenário? Olha, Paulo, a gente tem percebido bastante que as áreas que envolvam muito, por exemplo, uma área de desenvolvimento, uma área de engenharia de software, que são áreas que envolvam muita concentração do profissional, em que ele tenha que focar e trabalhar exclusivamente ele ali sozinho, em boa parte do seu período de tempo, esses profissionais eles têm preferido o trabalho remoto ou, dependendo da situação, um modelo híbrido, mas com maior peso para o trabalho remoto. Eles se sentem, às vezes, e aí cai muito naquilo que a gente comentou de produtividade das empresas, produtividade dos funcionários. Enquanto eles estão no escritório e eles precisam focar, eles preferem estar num lugar onde eles saibam que eles não vão ser incomodados, né, ou atrapalhados. Então, essas são áreas que a gente enxerga que tem um maior contato, né, uma maior preferência pelo trabalho remoto.
Legal. Alguma outra área, Bia, que você também tenha vivenciado aí experiências, né, buscando pessoas que você sente uma resistência em voltar para o modelo presencial? Eu acredito que, como o Igor trouxe, a parte de desenvolvimento é o que a gente tem visto mais, mas também toda a área de dados é uma área em que as pessoas elas têm mais preferência de trabalhar de forma remota ou um híbrido bem pontual. E eu acho que sim, Paulo, depende muito do quão aquecido está o mercado também, porque aí essas pessoas elas têm maior opção de escolher, Claro. pode-se dizer assim. Mas essas duas áreas eu diria que são as áreas que a gente vê mais palpável essa preferência pelo remoto. Claro. E aqui acho que vale também a gente mencionar que o lado das empresas também ele tem os motivos do porquê desta volta, né? E aí, em algumas discussões, inclusive com executivos de RH ou executivos de tecnologia, os quais a gente interage, né, nos processos, que são os contratantes, essas empresas elas têm uma preocupação genuína com a questão de cultura e de ambiente de colaboração. Porque o grande desafio, né, você ter uma organização 100% remota, é você garantir com que essa cultura ela se perpetue, que os valores sejam expressados, né, que o papel liderança, liderado, ele flua de uma maneira boa, que a interação entre as equipes aconteça, mesmo que, né, hoje no mercado a gente tenha disponibilidade de ferramentas para ajudar, né, nessa dinâmica, como a própria pandemia ela veio, né, a trazer ou alavancar essas ferramentas também aí como modalidades. Bia, tem algum outro ponto que você queira comentar que entraria em fatores de atração quando você está em etapas vamos dizer assim, finais ali, né, de seleção de um profissional junto a uma empresa? Eu acredito que, como a cultura da empresa ela é algo muito importante, faz sentido isso que você trouxe do presencial você ser mais imerso na cultura. Mas voltando para a questão da saúde mental, a gente tem visto esses benefícios, né, que são auxílios à saúde mental, mas também poder apresentar para o candidato não só do próprio gestor e da parte do RH, mas talvez trazer pessoas da equipe para falarem sobre a empresa, para a pessoa conhecer um pouquinho mais a fundo como que é a cultura dessa empresa, como que elas performam, né? Como que é o dia a dia, é bem atrativo para a pessoa que está participando do processo seletivo. Então, hoje em dia a gente tem visto que essa questão de cultura, ela pesa muito. Então, esse equilíbrio de vida profissional com vida pessoal e ouvir isso de pessoas de dentro da empresa pode ser a viradinha de chave que ela precisa para, de fato, aceitar uma proposta ou seguir, né, no processo seletivo. Então, acho que é bem interessante fazer isso. Bacana. Igor, também nessa linha, algum comentário? Eu diria, Paulo, e aí também, indo nessa linha também do que a Bia trouxe, eu entendo que os profissionais eles têm buscado cada vez mais uma forma em que, um lugar que possibilite um maior conforto para eles realizarem o seu trabalho. Então, isso envolve todos esses benefícios que a gente comentou aqui. Então, quanto mais o funcionário se sentir menos impedido de realizar o trabalho dele, mais fácil vai ser um convencimento, mais fácil vai ser uma aceitação por parte do candidato de estar naquele ambiente. Consequentemente, eu entendo que isso também é um fator de retenção, muitas vezes, para esses profissionais, para que não tenha um turnover muito alto de profissionais dentro das empresas. E até para a gente encerrar o assunto aqui também, trazendo um pouco de adição aqui, que são elementos que também entram nesse fator de atração, a gente tem visto uma preocupação genuína das pessoas com a jornada do processo seletivo.
né? Então, a gente viu muitos elementos aqui de empresas que estendiam muito o processo e às vezes não conseguiam concluir uma posição porque o mercado estava efervescente em termos de demandas e volumes. Então, essa preocupação genuína com a experiência do profissional para garantir que ele tenha uma visão, né, muito boa do que se é a empresa, de como que a empresa se comporta, quem são os interlocutores. Indo nessa linha de interlocutores, a questão da liderança é um outro fator que a gente sempre enxerga em entrevista, que é um elemento adicional que um profissional de tecnologia leva em consideração para fazer uma transição de mercado. E óbvio, né? Eu acho que o mercado ele se fala, né? Hoje em dia também tem muitas referências de como é trabalhar naquela empresa, de ex-funcionários, funcionários atuais. Então, eu acho que a gente sente um movimento de sensibilização por parte de líderes, por parte de RHs e empresas como um todo, como estratégia, para também cuidar dessa jornada, para ajudar na marca empregadora também dessas empresas. Dito isso, gente, acho que são boas dicas aqui, acho que de fatores, né, para atração dessa massa de profissionais que a gente enxerga aqui no mercado de TI. E queria agradecer aqui a Bia e o Igor pelas contribuições e a gente continua aqui na jornada do nosso Guia Salarial 2023. Obrigado, pessoal.